Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe exatamente quanto da parcela do teu empréstimo está abatendo de fato da tua dívida? Ou você só sabe quanto que está pagando por mês? Porque tem gente que nem a parcela do mês acompanha direito. E muita gente vai descobrir a verdade quando tem a intenção de quitar o empréstimo. Tu pensa, tô com dinheiro sobrando aqui, vou lá quitar o empréstimo. Aí tu chega lá no empréstimo de 100 mil, tu já pagou 50 e quando tu vai quitar, tu descobre que está devendo 80 mil ainda. Eu posso te afirmar aqui que isso não é golpe, é matemática básica. E para auxiliar você a entender como funciona essa matemática, hoje eu vou trazer um assunto muito interessante aqui, que é a diferença da tabela Price e da tabela SAC, que são as duas tabelas mais utilizadas pelos bancos na hora de fornecer ou de liberar um crédito ou um financiamento para os seus clientes. E tu ainda vai entender que muitas vezes é melhor tu antecipar o empréstimo do que tu investir. Eu sou Ryan Machado e aqui nesse canal eu ajudo você a transformar lucro em riqueza. Então se esse vídeo te agregar de alguma forma, deixa o like, comenta e manda aí para os seus amigos empresários. Então para entrar de fato no assunto, a gente vai falar sobre a diferença da Price ou SAC e qual dos dois é a melhor opção caso o banco te dê essa oportunidade de escolher, né? Félix, tu sabe qual é a diferença de Price e SAC? Price é preço e SAC é saco. Vamos iniciar primeiro falando da tabela Price, que é uma das mais conhecidas e mais utilizadas aqui. E qual que é a principal característica de uma tabela Price? É parcelas fixas e previsibilidade de caixa, porque tu sabe exatamente quanto que tu vai pagar. Então na hora que tu senta na cadeira lá com o gerente da tua conta e ele te passa que o teu empréstimo é uma tabela Price, em cima de uma tabela Price, aí tu sabe exatamente quanto que tu vai pagar por mês e quanto tempo tu vai pagar também, né? Essa é a tabela Price, parcelas fixas. E agora, para melhorar o entendimento, eu trouxe um exemplo de um cálculo aqui com algumas premissas. A gente vai fazer um exemplo de um capital de 100 mil, como se vocês estivessem buscando um crédito ou financiando algum bem no valor de 100 mil reais, a uma taxa de juros de 2% ao mês, que não é nem caro nem barato. A gente conhece para financiamentos taxas menores e para capital de giro ou para empréstimo pessoal taxas maiores, então eu trouxe 2% a título de exemplo e prazo de 60 meses ou 5 anos, né, para ficar melhor o entendimento também. Então aqui a gente já vai falar sobre o cálculo. Vocês podem perceber o seguinte, aqui eu fiz uma tabela igual a que os bancos usam. Por exemplo, na primeira coluna a gente tem o período, que são os meses. A gente tem na segunda coluna o pagamento. A gente tem a terceira coluna a amortização, juro e saldo devedor. Daí aqui onde vem a mágica, aqui onde muita gente se perde e tu leva aquele susto na hora que tu quer quitar o financiamento. Por exemplo, você foi lá e fechou esse financiamento de 100 mil reais, 2% em 60 meses. Fixou a tua parcela em R$ 2.876. Quando tu paga a primeira parcela, aqui que já começa a mágica. Dos R$ 2.800 que você pagou, desembolsou, o único valor que saiu dos 100 mil da sua dívida foi R$ 876. A diferença do 876 por 2.876, que foi o que tu pagou, é juro. Então foi R$ 2.000 de juros, R$ 2.000 de receita para o banco e tu ficou devendo R$ 99.100. Ou seja, tu desembolsou 2.800, mas o que baixou da tua dívida foi só 800 pila. Por isso que tu leva aquele susto. Se a gente for levar mais para frente um pouquinho, lá na quinta parcela, você desembolsou 2.800 e da dívida baixou só R$ 950. A amortização ela é muito mais lenta. Por quê? Porque os juros é sempre sobre o saldo devedor. Então aqui, na hora de calcular, o banco aplica a taxa de 2% em cima dos 100 mil. Então, 100 mil vezes o 2% dá R$ 2.000. A tua parcela fixada foi em 2.800. Então, só a diferença que vai amortizar. Então, como tua dívida foi baixada só R$ 800, tu ficou devendo 99.100, no próximo mês ele vai aplicar 2% em cima do 99.100, que vai dar 1.982. Aí 1.982 menos a tua parcela vai dar 894, que vai ser esse valor que vai sair da tua dívida. E assim, consequentemente, todos os meses. Então, os juros é aplicado sempre em cima do saldo devedor. Por isso que a amortização é sempre pequena e ela vai aumentando a amortização conforme vai passando o tempo, porque o teu saldo devedor está menor. Essa diferença de amortização e juros não é baseada em achismo ou no que eles querem, tem um porquê. Exatamente, porque os juros é aplicado em cima do saldo devedor. Então, se eu devo 100 mil, contratei 100 mil, o juros já é aplicado em cima dos 100 mil e tu já paga os juros em cima dos 100 mil na primeira parcela. Então, na primeira parcela, tu já volta para os 100 mil líquido.
Só que tu paga ainda mais uma diferencinha, que daí é para amortizar. Porque se tu pagar só 2.000 todo mês, a tua dívida vai ficar sempre 100 mil reais. Eu pago 2.000, fico devendo 100. Pago 2.000, fico devendo 100. Mas aí tu paga 2.800. Daí esse 800 diminui da dívida. E aí tu vai baixando. Só que no começo, quanto maior a taxa, menor é a amortização. Um exemplo simples aqui, sem mostrar na tela. Se os juros fosse 3%, tu ia pagar 3.000 de juros. Se a parcela fosse 2.800 só, tu ia ficar devendo, porque tu ia pagar menos do que dá os juros. E agora, seguindo aqui, trouxe um exemplo até o final, até a quitação desse empréstimo. Encurtei aqui um pouco as parcelas, de 10 em 10, para a gente visualizar melhor. E aqui eu já deixei um em vermelho para a gente ter a sensibilidade dos números aqui. Na parcela 30, aqui, você já pagou 86 mil reais até a 30, que é esse 2.800 vezes 30. Você já pagou 86 mil, mas ainda está devendo 64 mil reais. Então, por isso que tu leva um susto. Ah, já paguei 86 mil, vou lá quitar que só tem 14 mil para quitar. Não mesmo. Tu amortizou muito pouco. Então, tu tem mais 64 mil para pagar ainda. E ao final de tudo, lá no finalzinho, você pagou todos esses valores aqui e pagou 72 mil reais de juros. Ou seja, o teu empréstimo saiu por 172 mil. 72 mil reais foi de receita para o banco. Então, aqui reforçando, por que as pessoas levam aquele susto na hora de quitar um financiamento? Porque a amortização se dá pelo saldo devedor. Então, quanto mais no começo tu tá, menos amortizando tu tá amortizando, porque teu saldo devedor é muito grande. Quando tu chega lá no final, por exemplo, na última parcela, tu pagou 2.876 e a tua amortização foi de 2.820. Ficou bem pouquinho de juros, 56 reais. Por quê? Porque tu já devia pouquinho. Então, quando tu vai quitar, tu paga menos juros porque o saldo devedor é menor. E agora vamos para o segundo exemplo, segunda tabela, na verdade, que é a SAC. Quais são as características da SAC? A amortização fixa, diferente da price, que são as parcelas, os pagamentos, o desembolso fixo, aqui é a amortização que é fixa. Lembra que lá era 870 reais, depois era 900 e pouco, e aumentando? Aqui é o contrário, aqui é fixo. A amortização vai ser a mesma durante os 60 meses. E também as parcelas começam mais altas, porém elas são regressivas. Tem uma parcela mais alta no começo, mas todo mês ela fica um pouquinho menor e pode chegar a ficar menor do que uma tabela price. Ela começa maior, mas termina menor, e a gente vai ver no exemplo aqui. O exemplo em números é o mesmo da primeira tabela, da tabela price. Então, na SAC, um empréstimo de 100 mil reais, 2% de taxa e o prazo o mesmo, 60 meses. E aqui a gente já vê a diferença na amortização. A amortização de 1.600 em todos os meses. Por quê? A amortização nada mais é do que o 100 mil reais dividido pelo 60, que vai dar 1.600 por mês. Aí aqui tem um pulo do gato que é muito interessante, porque como tu fixa a amortização, tu tem uma amortização maior já no começo. Então, se tu tem uma amortização maior no começo, o que acontece com o saldo devedor? Também diminui mais rápido. Por exemplo, aqui, lá a gente tinha 99,100, aqui a gente tem 98,300 já no primeiro mês. Como que funciona o cálculo para fazer o pagamento, então? Primeiro se faz o cálculo da amortização que eu falei, o 100 mil dividido pelo 60, que vão chegar no 1.666. Aí, o 2% é aplicado em cima do saldo devedor também. Então, a gente tem 2.000 de juros, o juro mais a amortização, que é fixa, chegamos numa parcela de 3.600. Então aqui a gente tem 900 reais a mais de parcela de desembolso em relação à tabela price que estava com 2.800 e alguma coisa. 3.600 começa. Só que aí vem uma diferença. Como amortiza mais rápido, como a amortização no começo ela é mais rápida, mais acelerada, o saldo devedor diminui mais rápido também, então os juros começam a diminuir. Então já no segundo mês, 98.300. Então o juros já vai para 1.966. Somando com a amortização que é fixa, temos 3.600. E assim consecutivamente. E já passando para o nosso exemplo aqui do cálculo até o final, por exemplo aqui as parcelas aglutinadas, trouxe a mesma informação. Na parcela 30 você já desembolsou 95 mil reais, ou seja, tu desembolsou mais do que na price, nas primeiras parcelas, mas também tu amortizou mais. Então agora tu deve 50 mil, ao invés de dever 64 mil igual devia na outra tabela. E no final você pagou 61 mil reais de juro. Percebeu a diferença? Lá na price tu começa pagando fixo, tem previsibilidade, só que a amortização é um pouco menor no começo, o que onera em juros, tu pagou 72 mil de juros. Na SAC, tu
Tu começa a desembolsar mais no começo, a tua amortização é mais acelerada, que resultou no fim em R$11.000 de juros a menos. Então, no fim, a escolha não é pela parcela, e sim pela amortização, que é a amortização que de fato vai onerar ou não os juros, porque com o mesmo capital, a mesma taxa e o mesmo prazo, pode economizar R$11.000 numa transação. Então, você não deve pelo que você já pagou, você deve pelo que ainda não amortizou. Por isso que tem pessoas que levam aquele susto na hora de quitar, porque não entende essa matemática. E agora vamos elevar o nível aqui da conversa. Um empresário TLR, que é que a gente prega aqui, que é aquele empresário que transforma lucro em riqueza, ele não se pergunta ou não pergunta para o gerente quanto que é a parcela. Ele pergunta de fato qual que é o custo efetivo total daquela operação. Porque uma operação onde tu paga 72 mil de juros e outra que tu paga 61 mil de juros, apesar delas terem a mesma taxa de contratação, o custo efetivo total é menor na que tu paga menos juros. E o empresário, além de avaliar o custo total da dívida, ele ainda pensa assim: será que com o capital que eu tenho é melhor eu continuar investindo fora ou é melhor eu quitar esse financiamento? Porque como que funciona tu quitar? Se o teu financiamento tem um custo efetivo total de 15% ao ano, na hora que tu quita ele, tu tá tendo uma rentabilidade de 15% ao ano. Simples assim. Aí se você tem um investimento onde rende 8, 7, 10% ao ano, vale a pena avaliar se não é melhor tu quitar esse financiamento. Tudo avaliado com base nos números, fatos reais, contratos, sem risco, sem imposto, sem volatilidade. Isso é a verdadeira alocação de capital eficiente. Porque dívida é um capital negativo e tu quitar uma dívida é de fato investimento. Mas aqui também tem um ponto de atenção. Se a tua empresa é uma empresa eficiente, que dá resultado e que o resultado dela, o ROI dela, é maior do que o custo da dívida, talvez faça sentido tu manter o financiamento e alocar o capital dentro da empresa. O retorno é maior. Essa decisão é totalmente estratégica, não é emocional. Num cenário de juros alto, quem alonga muita dívida ou quem fica pagando muitos juros está entregando patrimônio. Num cenário de juros alto, quem alonga muita dívida acaba entregando patrimônio em forma de juros. Quem antecipa uma dívida muito cara ou quem não contrata está comprando de fato liberdade. Porque eu posso garantir para vocês, o tempo mais o juro trabalha para alguém. A questão é se é para ti ou é para o banco. A maioria dos empresários escolhe a Price porque ela é mais previsível, mais confortável, tu sabe exatamente quando vai desembolsar. Mas em muitas ocasiões tu pode estar diluindo o patrimônio, diluindo o resultado por causa de um conforto que poderia ser evitado. Conforto evitado é boa, né? A gente quer o conforto, né? Mas poderia ser evitado o desembolso desses juros, simplesmente com uma negociação um pouco mais clara com o seu gerente. Então, o empresário TLR, o empresário que transforma lucro em riqueza, ele tem que entender de juros compostos, tem que entender de fluxo de caixa, de custo de oportunidade, de alocação de capital. Ele usa a dívida estrategicamente, antecipa quando faz sentido, avalia o retorno da empresa, ele pensa 15 anos à frente. Porque no final, financiamento não é quanto você está pagando por mês, é sim quanto você está diminuindo dela por mês. Os juros compostos sempre vencem, só basta você escolher de que lado você está, do lado que paga ou do lado que recebe. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda aí para todo mundo e é nóis.